Fala pessoal, beleza? Pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje um amplificador que tem um sistema de VI limiter onde ele vira o calcanhar de Aquiles, isso em qualquer amplificador. Então, para vocês que fazem manutenção, eu recomendo que vocês prestem atenção nesse vídeo que eu vou explicar para vocês passo a passo de como fazer o ajuste do VI limiter, ok? Só que eu vou fazer utilizando essa placa. Eu não sei de que forma vocês vão fazer para as outras placas, mas o princípio é o mesmo, ok? Bom, durante o projeto eu coloquei resistores aqui específicos já para criar pontos de ajuste, ok? É a diferença, gente, de amplificadores que você compra sem controle de qualidade para onde você compra um controle de qualidade. Nós aqui da PWT, nós nos importamos com quantidade, a gente quer qualidade, quer que você tenha seu amplificador e fique tranquilo enquanto ao seu funcionamento, para você não ter aquele problema de queimar o seu amplificador, né, de usar ele de forma incorreta e ter problemas paralisando os seus eventos. Então, como é um amplificador de uso profissional, a gente precisa ter determinados cuidados. O setup que eu estou usando aqui, gente, é um setup bastante interessante. Estou usando ali um transformador de 1500 VA de 65065. Tem 2 taps a mais que eu coloquei para teste, mas ele vai operar na sua tensão maior, tá certo? Então eu tenho aqui em torno mais ou menos de 94 volts. Eu vou mostrar para vocês. Que é o nosso primeiro setup. Temos aí 94 volts. Ok? E o amplificador está operando, está operacional. Já foi testado com impedância de 8. Estou testando agora com impedância de 4 ohms. Porém, eu não regulei ainda o ajuste de bias. O ajuste de bias você vai fazer através desse trimpó e vai medir aqui uma tensão em milivolts de 510 milivolts entre base e emissor. Ok? Dá uma diferença de um para lado. E vou mostrar para vocês também agora a nossa offset aqui, tá? Então a nossa offset, ela vai mostrar para vocês a tensão residual que existe aqui, ok? Então você calibra o amplificador para ter uma tensão nesse sentido aí, né? Pelo menos 0,006. Na verdade, essa corrente ela varia realmente, essa tensão ela varia um pouco, né? A gente deixa estabilizar, ela vai tender a 0 por causa justamente do VI limiter. Eu estou pegando aqui já na saída do amplificador, tá certo? Então nessa régua que está aqui no amplificador, nesse ponto aqui está juntando todos os resistores de emissor. Então estão a tensão baixa aí de residual, 0,003. Tirei aqui para vocês observarem, que é a nossa offset. Então eu vou ajustar agora o bias para que a gente tenha uma corrente de repouso dentro do que a gente se propõe no amplificador, ok? Então vamos lá fazer a inserção aqui das pegas. Eu normalmente peço para vocês desligarem o amplificador, né? Eu desligar eles, dar uma zerada, para que a gente possa fazer a instalação das pegas com segurança. Eu vou usar esse multímetro aqui, tá? Na escala de DC, 2 volts.
Vou botar a primeira pega aqui na nossa base. Não importa a ordem das pegas não, tá, gente? E a outra eu vou botar aqui, que é no emissor, para dar mais segurança pra gente. A gente coloca no resistor de emissor. Então ele já vai ali apontar uma tensão, né? Mas vamos primeiro ligar o aparelho ali na tomada. O transformador, gente, toroidal, eu recomendo vocês botarem um soft start em todos os equipamentos de potência, né, que tenha transformador toroidal, porque o pico de corrente é alto quando você liga ele, ok? E principalmente quando os capacitores estão descarregados. Ele vai recarregar e isso aí, um capacitor descarregado vira praticamente um curto-circuito. Então tá ali a nossa corrente de repouso. Eu vou ajustar. Pronto. A corrente de repouso está ajustada de forma correta agora. 0,52. Pode ficar em 528, 510. Tá perfeito. Então tá ajuste, tá perfeito. O aspecto aqui também, gente, tem que levar em consideração é do nosso... os pares diferenciais estão casados termicamente, ok? A nossa fonte de alimentação, nós temos duas fontes de alimentação que justamente estabilizam a tensão para o par diferencial, e isso faz com que você tenha maior confiabilidade, né, em relação aos graves e menor distorção harmônica. Nos amplificadores antigos usava o Zener, só que os Zener são ruidosos. Evitava-se o problema de oscilação, mas se criava outro pelos ruídos que tinham no diodo Zener, ok? Aqui eu estou trabalhando com duas fontes de corrente constantes e temos uma filtragem, né, um filtro de linha mais eficiente. Então o amplificador ele ficou mais seguro, ok? Outro aspecto também, gente, é o acoplamento dos transistores drives. Eu não gosto muito desse tipo de ligação. Se puder manter ele em dissipadores separados, né? No caso aqui, pode ser feito também. Esse é o nosso transistor responsável pela corrente de repouso, é o nosso multiplicador de VBE, esse transistor. E esses são os nossos transistores de saídas. Então, uma vez que a gente fez aí a reposição ali da corrente de repouso, nós calibramos aí o nosso amplificador, nós vamos fazer os primeiros testes. Só que vocês vão observar o amplificador funcionando com o VI limiter descalibrado, ok? Então eu vou subir aqui a potência dele, ó. Você observa que ele vai dar lá uma potência, e aí ó, o VI limiter já está atuando, ó. Isso aí, gente, é a atuação do VI limiter, ó. Então, é isso que acontece quando você tem um amplificador com o VI limiter descalibrado. Como é que a gente consegue descalibrar esse VI limiter nos amplificadores que vem para fazer manutenção? É simples. Primeiro, normalmente o VI limiter ele escolhe um ou dois transistores somente para medir a corrente. Só que aí ele sofre a queima e você substitui por diferentes. Então, se você colocar aqui um transistor com características diferentes dos que estavam aqui, o que vocês mantiveram, né? Por isso que eu recomendo, inclusive, trocar todos. E fazer normalmente o ajuste do VI limiter. Você vai precisar do osciloscópio para você verificar justamente aquelas características. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como desligar e recalibrar ele, tá certo? Então, o que vai acontecer? Você vai pegar o sinal que está vindo do emissor, que passa por esses resistores. Então, aqueles resistores que estão ali, ó,
vocês observando aqui na câmera, eles estão em pé. Eles são responsáveis pela coleta da tensão, que é a diferença, que é criada pela diferença aqui de corrente que passa pelo resistor, ok? Então aqui você vai ter uma tensão e aqui você vai ter outra. Ele vai pegar essa diferença e isso aqui vai gerar uma corrente no transistor, que são esses transistores aqui, ó. Esse e esse aqui do negativo, esse do positivo. E ele vai colocar as bases do amplificador de tensão no terra. Com isso você vai bloquear o sinal, evitando que ele suba. Então por isso que vocês percebem, ó, porque o par diferencial ele faz esse tipo de, ó, tá vendo ali a oscilação? Isso é sinal que tá ocorrendo um bloqueio. Então eu vou fazer o seguinte aqui para vocês, vou desligar a fonte de alimentação. Desliguei ali da tomada. Vou descarregar os capacitores. E vou efetivar o corte aqui desses resistores aqui, ó. Tá vendo? Cortei aquele resistor. E vou cortar outro. Então, imediatamente aí eu desliguei o VI limiter do amplificador. Vamos ligá-lo novamente. Então o amplificador já está ligado. Eu normalmente coloco os LEDs, tá, gente? Para identificar que estão ativos, tá? E evitar o risco. Então vamos subir o sinal agora, que a gente desligou o nosso VI limiter. Então tá aí, ó. Isso aí é o transformador que está vibrando devido à potência que tá vendo? Ele não tem mais oscilação. Então o VI limiter tem essa condição para justamente fazer a redução da potência do amplificador, não deixar que o amplificador exceda a sua potência. Só que isso causa um problemão, que é chamado de quebra da dinâmica do amplificador. Então não adianta você fazer um trabalho de projeto bem legal e não preparar o seu amplificador para quem vai fazer manutenção. Então um dos requisitos aqui na PWT é justamente tornar possível e mais fácil a manutenção do amplificador. Tanto é que o nosso amplificador aqui, ele tem características bem próximas aí dos amplificadores de duplo par diferencial, só que tem umas melhorias para justamente melhorar a qualidade do áudio em alta potência. Conforme eu havia dito para vocês, nós estamos lançando uma placa excitadora, ok? A placa excitadora, ela vai trabalhar com 120 volts, até mais ou menos 120 volts RMS, onde você vai poder adaptar nessa placa uma certa quantidade de transistores de saída. Então a minha ideia é você poder alcançar uns 50 pares, se vocês quiserem colocar. Quem quiser ter um amplificador de altíssima potência. E algumas proteções térmicas, onde você vai ter a segurança de estar usando ele corretamente, inclusive num bloco dissipador, né? E ter realmente um amplificador duradouro e com a sonoridade bem melhor do que essas placas que são vendidas aí no Mercado Livre. Elas são aquelas placas bonitinhas, mas ordinárias, né? Tem placas que são bem feitas, tem placas que são bem feitas, mas tem placas que realmente não tem a menor condição de você utilizar nos amplificadores. Depois você vai ter problemas seríssimos,
com o seu cliente. Bom, retomando aqui a parte de calibração, como é que eu faço a calibração do amplificador, do V-limiter do amplificador? Eu meço em cima do resistor de emissor com o V-limiter descalibrado e coloco a potência que eu preciso que o amplificador dê, né? Que é aquela que vocês viram lá, né? Que tem um ceifamento. Então tá aqui, ó. Isso aqui é o transformador, gente, esse barulho. Eu tô usando a corrente alta aqui, tá? Olha, você vê que o ceifamento agora é simétrico, né? Não tem aquelas mais oscilações. Então tá aí, ó. 47 volts com esse transformador. Então nós vamos ter aqui nesse amplificador 600 watts, mais ou menos. Isso sem abusar do amplificador, ok? E lembrando que esse transformador aqui, a tensão cai, porque ele não é feito para esse amplificador. A recomendação que vocês utilizem aqui é pelo menos um transformador de 12.000 VA, com a tensão aqui de 68,068, ok? Por uma corrente de 15 amperes para cada módulo aqui, ok? Então aí vai dar uma potência total que a gente espera. Eu não recomendo com 5 pares de você utilizar impedâncias menores do que 4 ohms. Esse amplificador ele foi projetado para trabalhar até 800 watts, mas não contínuos, ou seja, você não vai ter aqui 800 watts o tempo inteiro, né? No caso da música se torna bastante aceitável. E alto-falante para esse tipo de amplificador seria em torno mais ou menos alto-falante de 1000 watts em carga de 8 ohms, 2 de 15 polegadas ou 20 polegadas, 21. Usando 2 você vai baixar aí a impedância para 4 ohms, que é o que a gente está usando aqui, ó. Está usando somente 2 resistências dessas. Cada resistência dessa tem 2 ohms. Então, gente, o amplificador ele se torna um amplificador bastante estável. A potência máxima que ele vai usar e uso contínuo aqui, que eu fiz os testes, deu 610, 620 watts RMS em carga de 4 ohms, utilizando esse transformador aqui, ok? E usando essa fonte. Então a fonte aqui eu não recomendo, que é uma fonte também que ela não serve para equipamento profissional, porque é uma fonte preparada para sistema high-end. Tanto ela que tem aqui os indutores, né? Ela tem uma certa filtragem. Então, para um amplificador de potência, com essas características que estão aqui, uma ponte retificadora e 2 capacitores de 22.000 por 100 é o que atende aqui, tá certo, gente? Então, vamos retomar aqui, ó. Então, você vai medir Vou voltar para a gente perder uma linha do pensamento. Como é que você vai fazer para calibrar o V-limiter? Ok? Você vai medir a tensão que percorre essa resistência quando você tiver com a tensão máxima, a potência máxima. Ok? Então, após você fez essa medição, vou mostrar aqui na prática para vocês observarem. Vou pegar aqui em cima do... Vocês vão medir agora aqui a tensão, tá? Uma tensão DC, tá certo, gente? Então vamos subir o sinal, ó. Então tá aqui. Eu vou ter que aumentar aqui. Então vai dar uma diferença, gente, de aproximadamente... Vou botar a potência total. ...510 milivolts. Então eu sei que em potência total eu tenho 510 milivolts percorrendo aqui. Como é que funciona o V-limiter? O V-limiter é um transistor
do lado positivo e outro do lado negativo, que faz o bloqueio dos drives ou dos VAS, ok? No caso aqui, ele bloqueia o VAS. É uma forma mais segura de fazer esse tipo de bloqueio. Então, ele tem entre a base dele, desse transistor aqui, ó, um circuito chamado divisor de tensão. Então, o divisor de tensão, ele é calculado, ok, para fornecer uma tensão, uma corrente de base, né,